Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria mais uma vez estarmos aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, para quem ouve aí no Rádio AM, mas também no aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, pelo YouTube e por todos os meios possíveis, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, essa emissora que tem dado para a gente a oportunidade de entrarmos em contato com assuntos tão relevantes, tão importantes, que tem a ver com a qualidade de vida ou a busca dessa qualidade de vida, com o conhecimento livre, espontâneo, mas também bem determinado pelo estudo de tantas e tantas pessoas do Evangelho do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Porque somos cristãos, afinal o espírita é cristão também. É uma leitura diferente, um pouco diferente de outras escolas cristãs, porque existem inúmeras escolas cristãs. E o espiritismo também faz parte desse corpo doutrinário, ou seja, a doutrina do conhecimento, como certa vez nos falou o professor José Herculano Pires, dizendo que o cristianismo é uma doutrina do conhecimento e de onde muitas seitas ou muitas religiões de base cristã dali beberam a sua fonte. Em geral, e infelizmente ainda, as pessoas ficam buscando se degladiar, tentando destruir a imagem, do outro, porque é desse modo ou desse modo ou de outro. Mas, em realidade, cada um ou cada grupo está de acordo com a sua necessidade, os seus limites, ou a sua vontade de permanecer neste ou naquele grupo, ou em grupo nenhum. Existem muitos cristãos por aí que não estão vinculados a nenhum grupo, ou a nenhum grupo espírita, ou a nenhum grupo católico, ou evangélico, ou outros que surgirem, mas tem lá na candeia da sua alma a presença do Cristo, os seus ensinamentos, a essência disso tudo. Porque não é o lugar que a gente frequenta que vai determinar o nosso futuro, mas eu diria o lugar dentro de nós, sim. E que lugar a gente deseja estar? No do bem ou ainda não? Aí uma escolha pessoal. Mas o futuro da humanidade, o futuro da pessoa, da individualidade, vai alcançar a sua maturidade, vai aproveitar a sua essência, que é a sua natureza divina, porque todos nós somos filhos de Deus e vamos um dia alcançar essa estatura semelhante à vontade do nosso Pai, para não dizer semelhante a Ele, como costumamos dizer, porque Deus é absoluto, Deus é incriado, Ele sempre existiu e fica difícil para a gente mergulhar profundamente numa frase como essa, porque nós desconhecemos o que sempre existiu. Nós compreendemos um pouquinho, mas um pouquinho, daquilo aonde ela inicia a sua existência. Estamos começando a perceber, a entender um pouco isso. Nós estamos dentro dessa estrutura, do momento em que nós fomos criados, como diz Allan Kardec, simples e ignorantes. E a partir daí, uma construção estimulada pela vontade divina, e mais tarde, estimulado ou vivenciado pela própria pessoa, até alcançar a estatura de um espírito puro, semelhante à do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Kardec diz lá em A Gênese, daquele ser que alcança a sua perfeição relativa, porque absoluto só Deus o é, voltando aqui à frase inicial. E cá estamos nós, eu, Henrique Parente, que aqui faço parte do grupo de estudos do programa Luz na Penumbra, e o nosso objetivo é estudar o livro Obras Póstumas, aquela obra que foi
publicada 21 anos após a desencarnação do codificador, nosso querido Allan Kardec, contendo aqui textos do codificador e alguns que ele não publicaria porque envolve muito a sua pessoa e se encontram na segunda parte, estudos dessa obra. Vamos chegar lá devagarzinho, sem pressa. Nós estamos passando aqui na primeira parte a respeito de vários assuntos que ele tinha intenção de abordar. Esses textos são atuais para a época, né, que ele estava desencarnando, em que ele já tinha passado por esses assuntos algumas vezes, mas ele voltaria a ele desenvolvendo mais algumas dessas ideias. Então é importante a gente ter essa informação. São ouvintes novos que às vezes aparecem, ou mesmo aquelas pessoas que não têm, né, essa noção dessa questão em relação a esse conteúdo que estamos estudando aqui. Me perdoe mais uma vez, eu ainda não estou bem da voz, está lento o meu processo de melhora, mas dá para a gente falar aqui, né, e refletir a respeito desses assuntos tão importantes para todo aquele que tem desejo e vontade de conhecer a obra de Allan Kardec e comparar a aquisição desse conteúdo com a sua própria vida, com as suas próprias conquistas, e estabelecer um senso muito oportuno de escolhas, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Essa é a ideia, né, querido amigo ouvinte? Então, nós estamos estudando, desde o último programa, um assunto que fala sobre a dupla vista, que fala sobre o conhecimento do futuro, sobre as previsões, sobre aquelas pessoas que têm essa capacidade de olhar para frente, trazer o que está lá na frente para a atualidade. Mas isso não é uma questão de ordem de transtorno emocional ou de um transtorno de ansiedade, não. Porque a ansiedade tem muito a ver em tentar viver o futuro, o que é do futuro, falando melhor, no presente. E assim sabemos que não dá para ser. O que está no futuro está no futuro. O que está no passado também é lembrança. Pode até nos movimentar, pode até trazer boas sensações e sensações ruins também, mas ficou no passado. O que nós temos é a lembrança, é a consciência do que foi vivido. E o futuro é aquilo que ainda não aconteceu. Pode existir uma previsão, uma possibilidade ou mesmo uma probabilidade, que é quando a gente meio que tem quase certeza de que pode realmente acontecer. Mas fica aí a Deus, é a questão que envolve o futuro. Ele conhece todas as coisas, como diz lá o frontispício do livro o livro A Gênese. Errei mais uma vez, querido amigo ouvinte. Na verdade, o livro O Céu e o Inferno. Para Deus, o passado e o presente e o futuro são o presente. Errei tudo aqui, mas não tem problema não. Inclusive o livro, corrigindo mais uma vez, realmente é a Gênese. É que a memória da gente falha um pouquinho, são muitas informações, e a gente não tem aqui a obra diante dos nossos olhos para corrigir assim de forma muito precisa. Mas a lembrança nos traz algo que consideramos importante relatar aqui, tá bom? Então nós paramos aqui numa parte onde Kardec falava a respeito do fenômeno da dupla vista, dizendo que ele, geralmente, ele é natural e espontâneo, e parece, porém, produzir-se mais frequentemente sob um influxo de determinadas circunstâncias, os tempos de crises, calamidades, grandes comoções, ou seja, todas as causas, enfim, de sobreexcitações morais que podem provocar o aparecimento, né, desse fenômeno e o seu desenvolvimento natural. Ainda diz assim que parece que Deus, ou seja, a providência, na iminência dos grandes perigos, nos multiplica as faculdades de preveni-los. Então ele permite que determinadas pessoas tenham uma antevisão a respeito do futuro, com o intuito de que a gente perceba isso e aprenda com isso. Se possível, corra para corrigir muitas coisas, porque sempre é tempo.
de nós mudarmos alguma coisa. Se fosse um texto, uma vírgula faz toda a diferença. Então, quando a gente lê uma palavra, uma frase de forma correta, e às vezes percebe que ali faltava uma vírgula para poder ficar mais perfeito, a gente vai lá e coloca aquela vírgula. E faz realmente toda a diferença do mundo para que o texto seja compreendido. Assim também a nossa vida. Uma vírgulazinha é fundamental. Então a gente nunca deve desistir de continuar buscando uma melhor compreensão, um melhor comportamento, uma correção naquilo que nos toca e que nos traz oportunidades imensas para que a vida tenha mais qualidade. Então, continuando aqui, diz Kardec, tem havido videntes em todos os tempos e em todas as nações, mas parece que certos povos possuem mais naturalmente esta disposição. Dizem que na Escócia é muito comum da vista dupla, que se encontra também muito frequentemente na gente do campo e nos habitantes das montanhas. Interessante, né? Falando aí a respeito de um grupo especificamente em que mais facilmente se manifesta esse fenômeno, essa capacidade anímica e também com a presença mediúnica, que sempre existe, mas também anímica, ou seja, aquilo que é produzido pela própria alma. Às vezes as pessoas confundem o conceito de animismo ou o ser anímico como se fosse uma mentira. E isso é um erro. Ânima quer dizer alma, ou seja, no sentido de a própria alma. Ela própria desenvolve os fenômenos. Eu gosto de dizer que Jesus era um ser plenamente anímico, porque não é anêmico não, e não confundo, hein? É anímico porque vem no sentido de produzir os fenômenos pela própria vontade. Então, como diz o próprio Kardec também, desde lá do livro A Gênese, e também o próprio livro dos Espíritos já nos dá essa conta, isso aí, dos seres que atingiram o estado de perfeição, que se tornam agentes divinos. Então Jesus, pela sua própria vontade, era Ele quem realizava as coisas. Era Ele quem assistia as pessoas, e não era assistido por ninguém a não ser pelo próprio Deus. E diz assim, se Jesus era médium, só podia ser de Deus, porque era o único ser acima dele. Não existe outros seres que têm Jesus sob as suas ordens, mas ninguém. O Espírito puro, ele recebe diretamente as ordens do Criador. Então, se mediunidade lhe existia, ou seja, uma influência externa, só de Deus poderia vir. Falando aqui de memória um pouquinho, o texto como está lá. Então, é importante a gente prestar atenção nisso aí, para a gente entender melhor como é que funciona tudo isso em nós, Então, aqui fala das pessoas dessa localidade aqui, da época de Kardec, na Escócia, e principalmente vinculados aí ao campo e à natureza e às montanhas, tinham naturalmente essa facilidade de estar ligados mais diretamente à produção desse tipo de fenômeno. Os videntes têm sido considerados por modos diversos, segundo os tempos, os costumes e o grau de civilização. Os céticos os tomam por homens de cérebro desequilibrado, por alucinados. As seitas religiosas os consideram profetas, sibilas, oráculos. Nos séculos de superstição e de ignorância, eram tidos por feiticeiros que os arrastavam à fogueira. Para o homem sensato, que acredita no poder infinito da natureza e na inesgotável bondade do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, pela qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. Quem pode deixar de reconhecer um dom desta natureza em Joana d'Arc e em muitos outros personagens que a história qualifica de inspirados? Fica difícil a gente não reconhecer
a presença desse fenômeno em pessoas como essas. E outros que existiram, né, envolvidos aí com as questões de ordem religiosa e que a gente lê aí nos anais da religião católica e de outras, onde trazem na sua própria essência, na sua própria história, esse tipo de fenômeno, da apresentação desse fenômeno em si mesmo, né? Mas que, assim como aconteceu com Joana d'Arc, acabaram pagando um preço alto por isso. Ela foi levada à fogueira e queimada viva. Então, com aquela velha articulação de que seria o fogo, ele purifica. Só que o fogo que fala o Evangelho não tem nada a ver com o fogo material, ou o fogo da fogueira que a gente produz aí no mundo. O fogo da experiência, da luta, da dor, das dificuldades que a gente atravessa. Mas nunca, nunca purificar alguém através de tamanha violência. Ainda mais pessoas que se dizem religiosas e principalmente cristãs. Pois a essência do cristianismo é essa bondade, essa capacidade do cristão, ele produzir em si mesmo a compaixão, a misericórdia, o respeito, o amor, a dedicação e assim por diante. Nunca destruir, como já foi feito ao longo dos séculos, em nome de Deus e em nome de Jesus. Tantas atrocidades, como aqui é relatado através esse pequeno texto que acabamos de ler aqui. Então sempre existiram pessoas dotadas dessa capacidade da dupla vista, que foram tidas como inimigas da vida e foram ceifadas por conta disso aí. Ou seja, essas vidas foram ceifadas, retiradas pela violência, pela truculência. Infelizmente, né, amigo ouvinte? E assim aconteceu com Joana d'Arc. Muito se tem falado das cartomantes, continuando aqui o texto, que surpreendem pela verdade do que dizem. Não somos apologistas dos dizedores da Boina Dicha, que exploram a credulidade dos espíritos fracos e cuja linguagem ambígua se presta a todas as combinações de uma imaginação excitada. Mas não é impossível que possuam o dom da dupla vista, mesmo inconscientemente. E neste caso, as cartas não são em suas mãos senão um meio, um pretexto, um assunto para a conversação. Elas falam do que veem e não do que dizem as cartas, em que mal olham. É interessante nesse comentário de Kardec em relação à busca desse tipo de contato, né, com pessoas que têm essa capacidade, que cobram por isso, né? A gente aprende com o Espiritismo que mediunidade é uma coisa que a gente recebe de graça, e de graça a gente deve dar. Mas a gente respeita aqueles que assim pretendem viver e buscam viver de alguma maneira, né? Quem lembra aí a novela O Profeta, da Ivani Ribeiro, né, que é influenciada positivamente pelos trabalhos espíritas, inclusive do professor José Herculano Pires, né, da novela A Viagem, né, também a novela O Profeta, mais especificamente, né, aquele jovem que tinha essa capacidade de prever as coisas, de enxergar além do senso comum. Então, e ali na novela mostra, né, ele ganhando a vida em torno disso aí, e depois uma mudança, um arrependimento. É um romance, né, mas retrata bem a questão do fenômeno, vale muito a pena a gente lembrar. E continuando aqui o texto, diz Kardec: há outros meios de adivinhação, tais como as linhas das mãos, as manchas do café, a clara do ovo e outros símbolos místicos. Os sinais das mãos têm talvez maior valor do que todos os outros meios, não por si mesmos, mas porque o pretendido adivinho, tomando e apalpando a mão do consultante,
se for dotado da dupla vista, se põe em relação mais direta com eles, como se dá nas consultas sonambúlicas. Então, os meios são diversos, mas são apenas meios. É apenas o estímulo. O que realmente existe ali é a capacidade da pessoa ler no outro, na história do outro, entrar e projetar às vezes coisas para o futuro que ele enxerga, mas a partir da presença do outro. Não é necessariamente a carta, a borra de café ou qualquer outra coisa, né, que na estrutura mística e mítica que existe na história da humanidade, né, a gente vai extrair, mas a gente respeita tudo isso aí. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, de um físico chamado Patrick Drouot, que mergulhou nesse mundo da reencarnação e entendeu isso como verdade, escreveu algumas obras interessantes. Um desses livros chama-se Reencarnação e Imortalidade, e ali ele relata uma história de um homem que se aprofundou no estudo dos cristais, a tal ponto que quando ele chegou na última fase do estudo dos cristais, ele aprendeu com esses estudos mesmos que ele é um cristal pensante, bastando apenas o seu pensamento e as suas mãos. É uma frase que está nesse livro do Patrick Drouot que eu nunca esqueci. Mais ou menos isso. Então não tem problema nenhum as pessoas se utilizarem daquilo que elas desejam, desde que aquilo, né, faça com que ela entre em contato. No meio espírita de Kardec, aí a gente não vai convidar as pessoas a essa prática, a fazerem isso, a concordarem num sentido da falta de respeito, né? Mas a gente entende, mas não se estimula a utilização de nada de ordem material. É espiritual. Como diz Jesus a samaritana, Deus é espírito, importa ser adorado em espírito e em verdade. Uma relação direta. Não precisa-se de objetos necessariamente. Apenas a nossa vontade. E principalmente a construção de uma moral melhor, para que a gente tenha realmente condições de continuar, né, e nos aproximar cada vez mais do que é superior. Pode classificar-se o médium vidente entre as pessoas que gozam da vista dupla. Com efeito, os médiuns videntes, como aquelas, julgam ver pelos olhos, quando na realidade é a alma que vê, razão pela qual veem tão bem com os olhos abertos como fechados. Resulta daí que um cego pode ser médium vidente, tão perfeitamente como quem goza da plenitude da vista. Seria um estudo bem interessante saber se aquela faculdade é ou não mais frequente dos cegos. Aí o Kardec aqui está dando uma dica sensacional, né? De pesquisas nessa área. Cremos piamente, continuando aqui, o que pode ser provado pela experiência, que a privação de relações com o mundo exterior, devido à falta de certos sentidos, dá, em geral, maior poder à faculdade de abstração da alma, e, por conseguinte, maior desenvolvimento ao senso íntimo, pelo qual ela se comunica com a esfera espiritual. E aqui Kardec, né, ele faz uma menção à questão das pessoas que têm a deficiência visual, deles, por estarem em menos contato direto com o mundo exterior, ele desenvolve e amplia suas capacidades interiores e a sua relação com o plano espiritual. Daí a questão do incentivo dele, né, a pesquisar esse tipo de situação. Mas eu não, particularmente eu desconheço se alguém realmente realiza isso aí, mas é muito interessante. E para fechar aqui rapidinho, os médiuns videntes podem, portanto, ser comparados às pessoas que têm a vista espiritual, mas seria talvez absurdo demais considerar estas como médiuns, porque, consistindo a mediunidade na intervenção dos espíritos, não deve ser considerada ação mediúnica, o que é obra do próprio espírito. Quem possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito,
e nenhuma necessidade tem do concurso de um espírito estranho. Então aí mais uma vez na questão, né, da presença da mediunidade, mas também daquilo que é produzido pela própria pessoa, um fenômeno anímico. Então aí esse cuidado que a gente tem. Por isso que ele diz, os médiuns videntes podem, portanto, ser comparados às pessoas que têm a vista espiritual. Mas seria talvez absurdo demais considerar estas como médiuns. Então fica aí para a nossa reflexão. Eu vou ficando por aqui, querido amigo ouvinte, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Fique com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 3º e hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. E nós temos aqui um texto longo que Kardec chamou de resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Quer dizer, ele pegou tudo aquilo que os espíritos superiores passaram para ele e fez esse texto aqui, baseado nesse ensinamento. Então, o título desse texto é Mundos Inferiores e Mundos Superiores, porque no outro programa nós estudamos que a Terra é mais um dos bilhões e bilhões de planetas que existem no universo. E com certeza nós podemos imaginar que a humanidade da Terra não é exatamente igual a de outros planetas em termos de evolução. Uns estão mais avançados que nós, a maioria inclusive, outros estão mais atrasados que nós, outros estão em mesmo nível que nós. Então, essa é a ideia geral. Por isso que há mundos inferiores a nós e mundos superiores a nós. Então, esse estudo que Kardec traz nos mostra exatamente isso. Então, vamos lá. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Isso é importante nós entendermos. Inferior e superior é função de uma relatividade. Não é coisa absoluta. Inclusive é coisa que pode mudar. Qualquer coisa que hoje está em posição inferior, amanhã pode estar em situação de igualdade. Ao ponto de referência. Temos um ponto de referência. Há situações que coadunam com aquele ponto de referência, há situações inferiores e situações superiores. Mas é em relação ao ponto de referência. Então, é uma coisa relativa. E o que é inferior pode amanhã estar do mesmo nível do ponto de referência ou até superior. Essa é a tendência. Então, digamos lá. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Ele está sendo muito didático aqui, Allan Kardec. Tomando a Terra como ponto de comparação, ou seja, a Terra como ponto de referência que eu acabei de citar, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Então, no nosso próprio globo, na nossa própria humanidade, na época de Allan Kardec, está se referindo àquela época. Hoje já não é tanto, mas ainda existe. Havia ainda
habitantes, regiões que poderiam ser chamadas de regiões inferiores, e habitantes que estavam na condição moral e intelectual de inferioridade, semelhante ao estado primitivo que o globo já teve. Ou seja, se imaginarmos como era aqui na época da pedra, das cavernas, e comparar com hoje, ou com o século XIX, quando Kardec escreveu, tem muita diferença, né? E a época dele ainda existiam, e aqui ainda existe tribos de índios, aqui no nosso próprio país existe. Na África, na Oceania, ainda há. Então, situações de habitantes e regiões que estão ainda semelhantemente ao que era o planeta na sua fase anterior. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Toda a forma humana, mas tem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Se nós pegarmos os esboços que se fazem de como éramos nós na época, que tínhamos acabado de descer das árvores para nos tornarmos aqueles hominídeos primitivos, a aparência não é uma aparência comparada com a nossa hoje, né, de beleza, né? Vamos combinar. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Justamente, eles não tinham nenhuma noção de gentileza, né? Eles viviam por conta da força bruta, eles viviam com instinto puro, instinto animalesco ainda. Fazia parte do cenário, porque eles estavam iniciando o processo evolutivo. A força bruta constitui sua única lei, como se diz até na brincadeira, a lei da selva. Então, lei daquela época, porque eles agiam como as feras, os animais. Eles têm que se defender, têm que viver, sobreviver, então não se importam de agredir, eles têm que resolver o seu problema. É a fome, é a reprodução, eles têm que resolver, o instinto empurra. E os homens naquela época agiam da mesma forma. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Ou seja, eles viviam exclusivamente para a sobrevivência. E para sobreviver, precisam se alimentar. E para perpetuar a espécie, precisam se reproduzir. Era o único trabalho que tinham. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição do ser supremo. Este instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Ou seja, mesmo naquela brutalidade toda, eles mantinham dentro de si uma vaga intuição de um ser supremo. Mais adiante nós vamos estudar isso no capítulo 11, quando a mensagem vai falar da lei do amor, mostrando como nós começamos tudo com instinto, e à medida que vamos evoluindo, vai se transformando num sentimento. Então, dentro de nós, desde aquela época, existe algo que nos faz lembrar, pensar ou sentir um ser supremo. E aí, esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros. Ou seja, aqueles que dão mais atenção a esse sentimento, a esse instinto, essa chama que há, começam a se tornar superiores aos outros. Em inteligência, em algum sentido de moralidade. Então começa a se preparar para uma ascensão mais completa. Visto que, como diz Kardec, não são seres degradados, não estão ali abandonados a Deus dará. Não estão, mas são apenas crianças que estão em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há um inúmero de outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes de glórias, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto costumamos a reconhecer o embrião. É isso aí. Então nós imaginamos um ser como o Cristo. Pode-se imaginar que lá no começo ele também passou por essa fase de brutalidade,
Nós temos dificuldade de entender, de aceitar isso. Temos dificuldade. Porque imaginamos o Cristo de hoje, conhecemos o Cristo hoje. Então, poxa, mas não tem como ele ter passado por isso. A mim mesmo eu reconheço. Eu devo ter passado por lá, mas o Cristo, mas é verdade. Ele também passou por lá. Da mesma maneira que é difícil olhar um adulto e imaginar que ele, uma época ele foi um embrião dentro de um útero. Mas foi. Foi uma criança fazendo aquelas lambanças que criança faz. Dependente da mãe ou do pai, precisando de cuidados. Mas foi, e acaba tornando-se um adulto perfeito. Então é a evolução que passa o ser humano. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana. Então, isso é importante sabermos. Mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Ou seja, nós podemos ter esperança que no futuro nós vamos ter um corpinho mais bonito, mais jeitoso. Como diz aqui, a forma do corpo é a mesma. A forma vai ser a mesma. Mas mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. Ou seja, nosso corpo, a parte exterior, vai estar mais bonita, não é verdade? Mas aperfeiçoada. Mas a parte da alma, essa vai estar purificada, que é o melhor de tudo. Porque uma alma purificada não pode habitar um corpo brutal, um corpo horroroso. Tem que ser proporcional, tem que ser relativo. Na época das cavernas, que a nossa alma era totalmente impura e ignorante, ela habitava um corpo totalmente horroroso, bruto, selvagem. À medida que fomos evoluindo moralmente, intelectualmente, o nosso corpo também está evoluindo. Como eu digo, não pode comparar os corpos dos humanos hoje com os corpos dos humanos na época dos trogloditas. Não tem como comparar. Da mesma maneira, podemos imaginar que daqui a não sei quantos mil anos, quando nós já tivemos nossa alma bem menos impura do que é hoje, os nossos corpos também vão estar muito melhores, em termos de aparência. Isso a lógica nos diz isso. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Não é isso. O corpo nós não temos tantos resgates para passar. Nosso corpo não vai sofrer muitas doenças, acidentes, essas coisas todas que nos tornam ainda seres com problemas aqui no nosso físico. Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. Se nossos corpos ainda brutos sufocam a nossa natureza espiritual. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente no solo, desliza, a bem dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade, conforme são representados os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu bel prazer, os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos tais quais eles os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes decorados, abatidos, melhor dizendo, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Então é isso. Nós vamos ser mais leves, menos problemas físicos, e nosso corpo, de certa forma, vai resplandecer a luminosidade que existe na nossa alma, porque ela já está menos impura. E ele diz isso que se imaginavam antigamente, como se retratavam os pintores, os anjos, com asas, porque nós vamos ter facilidade de nos locomover. Ou aquele brilho, aquela aura que envolve as pinturas dos santos, que os pintores, quando viam aquela aura. Aí, meu Deus do céu, esse é um anjo, é um santo. Então pintava com asa, pintava com aquela auréola dourada. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida isenta de cuidados
e de angústias é proporcionalmente muito mais longo aqui na Terra. Ora, gente, é boa notícia também, quer dizer, nós vamos viver muito. Não é verdade? Vai ser bom para nós, né? Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. A gente Kardec está nos propondo aqui um futuro maravilhoso. A pena é que eu pessoalmente acho que isso vai demorar ainda um pouco para nós atingirmos essa configuração. Mas nos dá esperança, né? De, como eu disse antes, nós lutarmos para atingirmos esse objetivo, né? Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar para chegar nesse foco, nesse objetivo, vai nos facilitar a vida hoje. Nós vamos começar a adiantar o processo. Não deixar que a coisa vá caminhando, nossos amigos vão ultrapassando, nós vamos ficando para trás. Não. Nós temos que acompanhar essa marcha. Temos que acompanhar a marcha. E juntos, e no pelotão. Podemos não estar liderando o pelotão, podemos até estar no final do pelotão, mas estamos juntos do bolo ali, estamos seguindo. Aquela marcha firme e constante em direção a todas essas delícias que Kardec está nos propondo. O que antigamente os antigos, os artistas que retratavam essa situação para todos, como eles imaginavam, eles não tinham essa esperança de um dia fazer parte disso. A diferença agora é essa, que o Espiritismo vai nos mostrar que isso realmente existe. Que eles nos mostraram de forma figurada, de forma alegórica, mas que existe. E que nós vamos participar disso, vamos chegar lá. Antigamente a gente achava que morreu, o que vai acontecer? Vão ser julgados? Vão para o céu? Para o inferno? Quem de nós podia achar que tinha moral suficiente para ir para o céu? Sabendo, pensando aqui, poxa, mas eu já aprontei muito, não vou ter lugar no céu, mas eu não quero ir para o inferno. Então vinham aqueles religiosos sem escrúpulos e vendiam indulgência. Não, se você der uma contribuição aqui, seus pecados estão todos redimidos. Você não vai ter problema, você vai direto para o paraíso. E nós acreditávamos nisso. Agora não, nós temos lucidez bastante para entender que não é bem assim. Que lá no reino dos céus não vige esse tipo de barganha. Não vige. Lá o que vale são as nossas virtudes. E essas são conquistadas aqui na Terra durante a nossa existência, nessa confusão que estão metidos. Nós temos que sair da confusão com as nossas virtudes. São essas virtudes que vão fazer com que nós saltemos dessa confusão que estamos envolvidos aqui. Nós temos que nos destacar da multidão. Nessa marcha nós temos que acelerar, tentar ir lá para frente, andar sempre com aqueles que estão liderando. Não podemos ficar lá fundo ou sair do pelotão. Esse é o objetivo. Já temos consciência disso. Graças a esses ensinamentos aqui, como diz Kardec, esse aqui é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Esse é o resumo. Nós vamos dar continuidade nos outros itens, nos próximos programas, mas esses dois itens já nos mostram como é que está configurada a nossa ascensão a esses mundos superiores, que é o nosso objetivo. Ou esperar que a Terra se transforme num mundo um pouco melhor que o que está, e nós continuemos, ou se ela não mudar, nós, por mudarmos nós mesmos, seremos conduzidos para um lugar melhor. Essa é a nossa percepção. E espero que todos nós estejamos conscientes disso, para que possamos estarmos todos juntos lá, nesse verdadeiro jardim do Éden, que deve ser esses mundos superiores. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.